Olá, hoje veremos a função PROC-V. A função PROC-V é uma função de pesquisa e retorno, então ela vai utilizar uma tabela já existente como base de pesquisa para te retornar um valor buscado, ok? Então aqui eu vou de forma bem simples explicar como realizar a síntese dessa fórmula. Um exemplo de uso dessa fórmula seria dentro de uma grande empresa, onde você precisa buscar com frequência dados de funcionários entre diversos dados ou diversos funcionários para retornar uma data de nascimento, uma data de férias prevista, última contribuição sindical, CPF, RG, etc. Ou até mesmo uma planilha com dados de produtos, nome, preço, data de validade. Você poderia, através do código do produto pré-cadastrado, ter uma busca e um resultado rápido dessa informação. Então aqui nessa tela eu tenho primeiramente uma tabela simples, que seria a sua tabela para o seu uso. No meu caso eu criei uma tabela fictícia com os campos código, cliente, nascimento, endereço, telefone e e-mail. Essa seria a minha tabela, uma tabela base de clientes. Aqui embaixo eu coloquei o campo onde será um campo de pesquisa e resultado, ok? Então eu vou fazer da seguinte forma. O que eu quero? Eu quero poder digitar no campo código o código do meu cliente e que na mesma linha, nas células seguintes, ele me retorne os resultados desse cliente. Então, se eu vou digitar código, ele vai me retornar os campos respectivos daquele código, ok? Para isso eu vou usar a fórmula PROC-V. Se eu vou digitar os códigos no campo aqui, código, eu vou deixar essa célula em branco. Eu vou direto para a segunda célula. Neste campo, eu vou digitar o começo da síntese da fórmula, que está escrito ali logo abaixo, igual PROC-V, abre parênteses. Então, o primeiro valor que eu vou utilizar é o valor procurado. Aonde estará meu valor procurado? Meu valor procurado estará na célula A14. Então eu vou digitar A14, porque é onde o valor que eu quero procurar vai estar inserido. Ponto e vírgula. Aí vem a matriz, a tabela, que é toda a minha tabela. Eu vou selecionar toda a minha tabela, ou simplesmente digitar o primeiro campo ao último campo da minha tabela, e ponto e vírgula. E ele vem o número do índice da coluna. Então se eu tenho aqui estas colunas, é só eu realizar a seguinte continha aqui no dedo até. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5 e coluna 6. Se eu quero que ele me retorne o nome do cliente, eu vou digitar coluna 2, porque o nome do cliente está na coluna 2, ok? E fecho parênteses. Ok, nenhum dado. Vamos inserir aqui um código para ver se ele nos retorna o resultado, o nome do cliente, ok? Então vamos lá. Digitei um dado, veja que ele me retornou o nome de um cliente. Está aqui, João Rios. Coerente com o número do código, 1109. Se eu quiser estender a forma para a próxima célula, eu posso vir digitá-la novamente, indicar novamente aonde está o valor procurado, indicar novamente a minha matriz e indicar qual a coluna de resultado, coluna 3, neste caso. Olha lá, ele já me retornou a data de nascimento do João Rios, ok? Mas vamos imaginar que você tenha muitos campos para fazer a fórmula. Não tem como copiar e estender isso? Tem, só que antes a gente faz o travamento da célula. Então, você pode clicar na primeira célula onde você entrou com a fórmula PROC-V e você vai travar as células, ok? Como que eu travo a célula? Digitando cifrão antes da célula e do número, ok? Da linha e da coluna, para cada um deles, ok? E dá um Enter. Agora sim, você pode selecionar e arrastar. A única coisa, você vai ter que alterar a coluna. Então você vai entrar célula por célula, alterando o resultado, alterando a coluna.
Se ele aparecer dessa forma é porque ele desconfigurou a data, tá? O campo data. Basta você selecionar a célula, teclar Ctrl 1, selecionar data e dar um OK. Campo endereço é coluna 4. Campo telefone é coluna 5. Campo e-mail é coluna 6. Ok? Reparem que o resultado é coerente, a mesma data de nascimento, endereço, telefone e e-mail. Vamos fazer um teste? Vou digitar outro código de outro cliente fictício. Notem que ele já altera os dados automaticamente. Ok? E assim por diante. Esse é o uso mais básico da fórmula. Em outras videoaulas abordaremos o uso de forma um pouco mais avançada. Espero que tenha sido útil. Um abraço a todos.